Olá, meninas e meninos, tudo bem? Na aulinha de hoje a gente vai aprender um lindo pote do ursinho Puff. Olha que coisa mais fofa, que belezinha! Esse potinho eu fiz pra mim e quis ensinar pra vocês. Como que foi a história do pote de mel? O meu pai foi num sítio de um tio e ele trouxe favos de mel de lá. E aí, desses favos de mel, ele tirou o mel e ele deu um potinho pra gente e tal. E eu falei, nossa, que lindo, achei o máximo aquele processo e tal. E eu quis fazer um pote diferente pra mim guardar o meu melzinho. E eu resolvi ensinar pra vocês. Eu queria fazer uma coisa super fofa que fosse a minha cara. Eu resolvi fazer o ursinho Puff porque eu amo. Eu espero que vocês curtam bastante essa aula, tá bom? Foi feita de coração. É super fácil, gente. É só ter bastante atenção, paciência na modelagem, tá bom? Eu quero agradecer vocês por assistirem. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas nos grupos de biscuit. Quanto mais gente assistir o vídeo, mais visualização, mais curtida, mais inscritos e mais eu gravo vídeo, porque eu fico muito feliz com isso. É um retorno que vocês me dão de que vocês estão gostando da aula e que é para mim continuar. As massas utilizadas nessa peça foi as massas da Bela Gia Adesivos. Se você não vende aí na sua cidade, calma, vocês encontram pelo site. Vou deixar o endereço aqui, Outlet das Massas, tá bom? A qualidade é excelente, vocês sempre me vê falando e recomendando essa massa, porque eu realmente amo de paixão, é muito boa. Então, é isso aí, bora aprender? Bom, meninas, para começar a aulinha de hoje, a gente vai usar 40 gramas de massinha vermelha. Eu optei por não usar bolinha de isopor no corpinho do puff, do ursinho Pooh. Então, fica a critério de vocês, tá? Se vocês forem usar bolinha, usem uma quantidade menor de massa. Então, eu venho aqui e vou fazer uma coxinha bem gorda, tá? Ó, então, eu faço a coxinha e aperto ela para baixo, porque eu quero que fique bem rente no chão. E eu dou uma chatadinha do lado, ó, para ele não ficar tão gordão. Ele é bem gordinho, mas assim, não tanto, não é uma bola inteira. Então, eu faço simplesmente assim, tá? Com a bolinha que eu vou usar para a cabecinha, que é a bolinha 25, eu venho aqui, ó, e dou uma leve abaulada aqui, tá? Que é onde vai ser o pescocinho dele. Só isso por enquanto. Pego uma estequinha de agulha e eu dou algumas marcação assim, para fazer as dobrinhas da camisetinha dele, do corpinho, tá? Então, aleatoriamente, eu dou algumas marcação. Eu espero que vocês estejam vendo. Nós vamos pegar 6 gramas de massinha amarela e vamos fazer o pescocinho aqui do pulo. Então, eu só venho, faço um rolinho gordo e pressiono aqui dentro desse abaulado que eu fiz, tá? Porque aqui depois a gente vai vir com a golinha da camisetinha dele. E eu corto, gente, porque ele não tem pescoção, tá? Ele não tem, ele é bem gordinho. Então, é mais pra fazer, ó, um pequeno volume. Eu corto todo o excesso, tá bom? Dessa maneira. Vamos reservar e fazer o rostinho. Para o rostinho dele, vamos usar 40 gramas de massa também e a bolinha número 25. E nós vamos encapar a bolinha. Pressiona até sentir a bolinha aqui no fim. É a maneira que a gente encapa normalmente, tá? Vamos subir com o excesso de massa. Fecho aqui para não entrar ar. Dessa forma. Subo mais o excesso de massa. E fecho novamente. E agora, eu vou alisar as dobrinhas aqui, tá? Depois de alisadinho, eu venho aqui um pouco abaixo da bolinha e marco os olhos, tá? Não muito fundo, só pra gente ter uma noção da onde que acaba a testinha dele e aonde começa aqui o olhinho.
Tira as marcações fortes. Com o boleador, eu vou vir aqui e vou bolear para formar o focinho dele. Então, eu boleio de um lado e de outro, dessa maneira, deixando aqui o espaço, ó, de uma esteca, mais ou menos uns meio centímetro, tá? E eu boleio embaixo também, tá bom? Para formar o focinho dele. Vou aliviar agora as marcações com o meu dedo, baixando tudo isso, para não ficar um buracão, tá? Ó, percebam que eu só venho alisando mesmo. Aliso, pressionando, para tirar essa marcação feia, tá? E aqui embaixo da mesma maneira. Vou tirar toda a marcação. Assim. Agora, eu venho com uma graminha de massa, fiz uma bolinha com ela, e eu vou posicionar bem aonde termina aqui, ó, a marcação do narizinho que a gente fez, tá? Então, eu pressiono, ó, com os meus 2 dedos, eu pressiono um pouquinho para baixo e um pouquinho assim, porque o focinho não é todo redondo, ele é mais ou menos pontudinho, tá? Fiz isso, agora eu vou vir com o meu pincel modelador e vou agregar tudo isso na nossa peça. Como que eu faço isso? Eu venho girando, ó, girando e puxando uma massa em cima da outra, para isso tudo agregar e ficar sem marcação. Depois que a gente alisou toda aquela bolinha, vai ficar desse jeito, ó. Gente, eu não fiquei gravando alisando, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, tá? Por isso que eu tô cortando as partes que eu tô alisando para ficar uma aula menor. Agora, eu peguei 4 gramas de massa e fiz assim, ó, um quibezinho, tá vendo? Por quê? Porque faltou massa aqui pra minha boquinha. Talvez se eu tivesse feito isso aqui um pouco maior, não ia faltar, não ia precisar desse aplique agora. Mas na minha peça vai precisar. Então, eu pego isso. Se vocês, então, deixarem isso aqui maior, não vai precisar de fazer esse aplique, tá? Ó, eu venho, coloco aqui, dessa maneira, parece uma boca, né? Aqui, ó, inteiro. Mas isso, nós vamos sumir com tudo isso agora, tá? Vai ficar uma peça só. Eu passo a aguinha e venho com o pincel modelador e vou agregar da mesma forma que eu fiz com a boquinha, tá? Já volto para mostrar para vocês. Fica dessa maneira, tá? Quando tá tudo agregado. Eu venho aqui, ó, pode ser com o dedo, pode ser com aqui a parte gordinha da mão, e eu dou uma pressionadinha para cima dos 2 lados para subir um pouco a bochechinha dele aqui, tá bom? Então, eu faço isso e assim, tá? Com a estequinha de faca, eu vou cortar aonde é a boquinha dele. Então, eu venho aqui, ó, mais ou menos meio centímetro abaixo do nariz e vou abrir um sorrisinho aqui. Abri aqui um risquinho para fazer a boquinha. Com o boleador, eu venho bem no meio e vou bolear. Aqui a minha massa tá molhadinha, então ela tá grudando um pouquinho, tá? Mas aí você boleia e pressiona um pouquinho para baixo, dessa maneira. Para formar o lábio, eu venho com o mesmo boleador e vou bolear as laterais, tá? Então, eu venho aqui e vou boleando assim, ó, as laterais. Dessa maneira, para formar o lábio. E agora, eu venho com o meu dedo e tiro toda essa marcação que ficou forte aqui das laterais. Eu suavizo tudo. Depois de tudo suavizado, fica desse jeito. Nós vamos pegar uma bolinha preta para fazer o narizinho. Eu faço assim, ó, um rolinho com ela e colo bem na pontinha aqui, ó, do nariz, tá? Dou uma pressionadinha dessa maneira. Agora, eu peguei uma bolinha bem pequenininha rosa e eu vou colocar dentro da boquinha dele, mas tem que ser lá dentro, tá? Pra ele não ficar com a língua aqui fora. E eu venho com o pincel modelador e dou uma pressionada, assim. Já fica fofo, né?
Já começa a ficar com carinha de ursinho puff. Agora, nós vamos fazer a orelhinha. Para a orelhinha, nós vamos usar 2 bolinhas de 2 graminhas cada. Eu faço um rolinho, na verdade é uma coxinha meio estranha, ó. Uma das pontinhas é mais gordinha que a outra. Então, a hora que eu rolo, ó, eu pressiono só de um lado. Vai ficar dessa maneira. E aí, eu venho e vou achatar, tá? Eu achato, mas eu deixo essa pontinha aqui um pouquinho mais gordinha, tá vendo? A hora que eu achato, eu faço assim. Faço isso nas 2 orelhinhas, tá bom? Vai passar cola branca aqui e vamos colar as orelhinhas na cabecinha. A orelhinha dele é um pouquinho afastadinha, então o olho tá aqui, ó. O olho tá aqui e ela é um pouquinho mais pra cá, tá vendo? Vocês vão colar as 2. Tenham cuidado de colocar na mesma direção aqui, de cima da cabeça. Dessa maneira. E assim que colar, vocês vão vir aqui e vão dobrar um pouquinho essa orelhinha, tá? Assim, ó. Dobrei. Desse jeito. Oh, já tá com carinha de Pooh. Que coisa linda, gente! Eu amo esse personagem. A festinha do Murilo de 1 aninho foi do ursinho Pooh Baby. Muito fofo. Agora, a gente vai reservar e vamos continuar a trabalhar no corpo, tá bom? Eu peguei o corpinho e a gente vai colar na tampinha. Nessa aula eu não vou ensinar vocês a como cobrir a tampinha do pote, para não ficar muito longa, mas no canal vocês acham a aulinha do potinho da Elsa e tem alguns potinhos que vocês conseguem aprender como, tem o da galinha, vocês conseguem aprender como forrar a tampa, tá? Vamos pegar 3 graminhas de massa vermelha, duas bolinhas de 3 gramas cada, faço um rolinho com elas, tá? Venho aqui com o pincel, pode ser o pincel bolhador, esse aqui, pode ser um bolhador, a gente só vai abrir aqui, ó, para fazer a abertura da camiseta, tá? Então, eu abro em uma das pontas, não tem segredo, só para fazer a abertura da manguinha. E eu vou vir aqui e vou colar no corpinho, tá? Então, eu venho e colo no corpinho dele, pressionando. E dando mais ou menos, aqui eu vou deixar essa manguinha, ó, um pouquinho mais pra frente, que o bracinho dele vai estar um pouquinho mais pra frente. E esse aqui um pouquinho mais deitadinho, tá bom? Dessa maneira. Com a estaquinha de faca, eu venho e dou algumas marcações, só pra dar o movimento do tecido, tá? Assim. Para os bracinhos, eu pego 3 graminhas e meia de massa cada e eu faço um rolinho com as 2 do mesmo tamanho, aqui um tá maior que o outro, do mesmo tamanho. Eu venho aqui com o meu dedinho e eu faço, ó, mais ou menos meio centímetro para a ponta, eu marco a mãozinha, tá? Faço isso dos 2 e depois eu dou uma marcaçãozinha no meio para fazer o cotovelo. É bem prático. Eu dou uma apertadinha aonde que ficou para ser a mãozinha. Então, eu pressiono, venho aqui, ó, e corto em L para fazer o dedão, tá? E é só a marcação que a gente vai fazer. Aqui eu venho e aliso a marcação e dou um movimentinho aqui, ó, da mãozinha. Dessa maneira, tá? É super simples e super rapidinho. Faça isso com as 2 mãozinhas pra gente colar no corpo. Fiz os meus 2 bracinhos e eu vou colar agora dentro da manguinha, tá? Colei os bracinhos e coloquei um araminho aqui pra gente colar a cabeça, tá? Vai passar cola e a gente vai posicionar a nossa cabecinha aqui no pescocinho. Posicionei dessa forma, pressiona, tá? É legal deixar secar um pouquinho para depois a gente trabalhar e fazer a golinha, tá? Para fazer a golinha, eu cortei
2 pedacinhos assim, como se fosse um triângulo. E a gente vai posicionar para tampar aqui, ó, esse pescoço, tá? Então, eu venho aqui, ó, dessa maneira, e venho e puxo para trás, tá? Faço isso dos dois lados. E atrás, eu tiro as emendas, tá? Alisadinho, ficou dessa maneira. Agora, nós vamos pintar os olhos. Para pintar o olhinho, eu uso a minha agulhinha e eu venho aqui aonde que é a linha dos olhos e eu faço, ele é meio compridinho assim, ó. Pintei o olhinho, pintei a sobrancelha, sem segredo nenhum, pode ser feito com caneta, como eu já mostrei várias vezes para vocês. Depois eu venho aqui com o meu pincel e com o giz e eu pinto as bochechinhas e dei uma corzinha aqui na testa também. E já tá pronto o nosso puff. Para dar o efeito de mel, eu acho legal usar a cola quente, tá? Mas eu não tenho a cola quente aqui, então eu vou usar a cola silicone. E depois dela seca, eu vou passar o verniz da cor do mel para ficar o melzinho derramadinho, tá bom? Eu vou tentar mostrar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir, porque a cola silicone demora muito para secar, mas eu vou tentar mostrar pelo menos a aplicação da cola silicone. E depois a pintura, vocês verem como ele ficou prontinho no final, tá bom? Olha, eu não sei se dá para vocês verem aí na câmera, mas eu simplesmente venho com a cola silicone e venho fazendo, ó, derramamento de mel, ó. Eu venho pressionando tudo como se ele tivesse no meio do mel, entrou no pote e o mel tá caindo, tá? Dessa forma. Quando essa cola secar, e eu vou pintar ela para ficar da corzinha do mel. Gostaram da aula? Eu espero que sim. Não esqueçam de me mostrar a peça de vocês. Eu adoro ver esse feedback, de ver que vocês estão fazendo as peças que estão aprendendo. Para mim é um retorno muito gratificante. Não esqueçam de curtir, comentem aqui. Eu não tô conseguindo responder a todos os comentários, mas eu curto todos e leio todos e fico muito emocionada com o carinho de vocês. Cada vídeo novo, cada assunto novo que eu abordo aqui no canal, vocês estão comigo, estão compartilhando, assistindo. Isso me deixa muito feliz. Muito, muito obrigada mesmo. Ah, eu vou colocar o meu mel no pote, claro. E quando o potinho estiver todo seco, vocês viram que aqui, ó, ainda tá alto, né? Porque eu não tirei a rebarba do pote. Quando ele estiver prontinho, eu vou postar nas redes sociais, no Facebook, Instagram. Então, me sigam por lá também para ficar por dentro das novidades, tá bom? Instagram é @RaquelFontinelli e a página é Ateliê Raquel Fontinelli. No meu perfil pessoal, Raquel Fontinelli, já tá lotado, mas vocês têm a opção de me seguir, tá bom? Então, é isso aí. Beijos criativos. Tchau, tchau!